A fazenda Ouro Fino, nas Minas Gerais de 1874, era um microcosmo do Brasil imperial, uma paisagem de beleza opulenta banhada em injustiça. Seu proprietário, o coronel Astolfo Nogueira, era um homem forjado na ambição e temperado pela falta de escrúpulos. Alto, de bigode grosso e olhar frio, ele era a própria personificação da lei em sua comarca, e sua palavra, mais do que lei, era sentença. Contudo, Astolfo não era invulnerável. As dívidas de jogo em Ouro Preto e as fortunas mal administradas começavam a corroer o alicerce de sua riqueza. E o maior estorvo na sua mente doentia era Dona Margarida, sua mãe. Não era a idade avançada ou a frágil saúde que a tornavam um empecilho, mas a gravidez tardia, fruto de um romance secreto e condenado com um capataz, e a teimosa recusa em assinar a renúncia da parte da herança que ele cobiçava. Dona Margarida era o oposto do filho. Uma mulher de fé, ainda que de moralidade complexa, cuja beleza envelhecida não escondia a nobreza de espírito. Mas sua condição atual, gestando um filho bastardo aos 50 e poucos anos, era um escândalo que Astolfo usava como arma. A humilhação culminou na manhã de um domingo de sol inclemente. Astolfo, após uma noite de farras e uma derrota monumental no pôquer, reuniu capatazes e alguns vizinhos no pátio da fazenda, junto aos escravizados que seriam leiloados para cobrir o rombo. Em meio ao gado e à senzala, estava Dona Margarida, envergando um vestido simples, com o ventre protuberante, os olhos marejados de incredulidade e horror. O coronel subiu num caixote vazio, a voz embargada pela cachaça e pela fúria. "Senhores!" bradou ele, ignorando os murmúrios atônitos. Esta criatura que me pariu manchou a honra de nossa família. Ela é um exemplo de depravação. Por não ser escrava, não posso vendê-la, mas leiloarei o direito de sua guarda, de seu usufruto e de todo o seu futuro serviço como serva, até que a criança nasça e cresça. Quem arrematar, levará um ventre fértil e uma boca a ser alimentada, mas também a parte da herança que ela se recusa a ceder em vida. O lance inicial é de 100.000 réis. O silêncio que se seguiu não era de reprovação, mas de espanto estarrecido. O ato era legalmente questionável, mas o poder do coronel era incontestável. Ninguém queria comprar a mãe do coronel, não por pena, mas por medo da maldição que parecia pairar no ar. Até que, do fundo da multidão, um comerciante de pedras, o Sr. Lourenço, conhecido por sua crueldade e ganância, tossiu e elevou o lance para 150.000. Astolfo sorriu, um sorriso vil que não atingia seus olhos. Margarida, a rainha deposta da Casa Grande, foi levada dali em lágrimas, sem um adeus, sem um olhar de misericórdia. O crime estava consumado. Astolfo recebeu o dinheiro, pagou parte das dívidas e brindou a própria liberdade. Naquela noite, porém, um vento frio e seco que cheirava a terra revolvida varreu a comarca. E o céu, usualmente estrelado, cobriu-se de nuvens negras, prenunciando não a chuva, mas a desgraça. A semente do castigo havia sido plantada. Os dias que se seguiram àquele leilão infame carregaram um peso sobrenatural. A comarca de Itajubá parecia ter perdido sua cor. A fartura da colheita repentinamente não bastava para aplacar uma fome sutil que se instalava nos corações. No Ouro Fino, a ausência de Dona Margarida era um buraco negro que engolia a luz da casa. Astolfo, apesar de aliviado das dívidas imediatas, não encontrava paz. Seus sonhos eram povoados por gemidos e o cheiro enjoativo de incenso de igreja. Seu sono era interrompido por um pigarro seco vindo das senzalas. Um som que, a princípio, ele ignorou como resfriado comum. O Sr. Lourenço, o arrematador de Margarida, levou-a para uma de suas propriedades mais afastadas, tratando-a com a indiferença fria de um dono de gado. Margarida, consumida pela dor e pela humilhação, definhava. Seu único consolo era o filho no ventre, o pequeno ser que ainda a ligava à vida e a um amor que o coronel havia esmagado. Mas a saúde do comerciante começou a falhar de forma estranha.
Uma febre alta, seguida de fortes dores nas juntas e uma tosse que dilacerava o peito. Não era malária, não era varíola. Era uma doença desconhecida que os curandeiros locais não sabiam nomear. O primeiro a morrer foi um dos escravizados de Lourenço, um jovem que havia ajudado a carregar Margarida para a carroça. Logo em seguida, o próprio Lourenço sucumbiu, com a pele amarelada e um calafrio que parecia vir do mais profundo do inferno. A notícia da morte de Lourenço e de seus criados chegou à fazenda Ouro Fino como um sussurro de mau agouro. Astolfo, cético e arrogante, minimizou o fato, alegando ser o destino merecido de um negociante de baixo calão. No entanto, a praga não respeitou seu cinismo. Uma semana depois, Damião, o capataz que, por ordem do coronel, havia silenciado os protestos durante o leilão, acordou com a mesma tosse seca e o olhar vítreo. Em 48 horas, estava morto. E depois dele, veio a cozinheira e o feitor e um de seus filhos mais novos, o pequeno Josué, apegado à avó. O pânico começou a se espalhar. A doença, que agora aterrorizava a comarca, ganhou um nome popular, proferido em voz baixa nas capelas e senzalas: a vingança de Margarida. As pessoas não viam um vírus, mas o pranto da mãe ultrajada, uma maldição que se manifestava através de um mal físico e palpável, atacando primeiramente aqueles que haviam rido ou se beneficiado da impiedade de Astolfo. Os médicos da capital, chamados às pressas, não conseguiam diagnosticar a febre com clareza. Eles falavam em peste púrpura, febre palustre atípica, mas o povo sabia a verdade. Era um castigo divino, ou demoníaco, orquestrado pela dor de uma mãe. Astolfo tentou fechar a fazenda em quarentena, mas o mal já estava lá, respirando o mesmo ar que ele, espreitando nos cantos escuros da Casa Grande, esperando o momento de cobrar o preço final da desumanidade. Seu império desmoronava silenciosamente, não por falta de dinheiro, mas por falta de misericórdia. O ano de 1874 entrou para a história de Itajubá não pela safra recorde, mas pela devastação da praga. A fazenda Ouro Fino, antissímbolo de poder, transformou-se em um cemitério a céu aberto, isolada pela cerca do medo. O coronel Astolfo, protegido por seu ego e por uma fortaleza de ceticismo, resistia à ideia da maldição. Ele culpava a falta de higiene, o ar pantanoso, qualquer coisa, menos o seu ato. Contudo, a cada manhã o número de doentes e mortos aumentava, e a doença parecia ter um mapa genético, poupando os vizinhos e castigando os Nogueira e seus serviçais mais próximos. Aqueles que testemunharam o leilão. Astolfo começou a ver fantasmas. Não eram aparições, mas os rostos dos falecidos, que em suas febres o olhavam com um misto de acusação e pena. A sua esposa, Dona Eulália, uma mulher submissa que sempre calara diante dos horrores do marido, adoeceu gravemente. Em seus delírios, ela clamava o nome de Margarida, pedindo perdão por sua covardia. O coronel, desesperado pela primeira vez, convocou médicos de Minas e Rio de Janeiro, mas ninguém tinha a cura. Os remédios mais caros, as sangrias, os emplastros, tudo falhava diante da vingança. A solidão de Astolfo era agora total. Os poucos escravizados sadios fugiram, temendo mais a praga do que os chicotes. Os capatazes sobreviventes abandonaram-no, preferindo a vida no mato a ficar perto do homem que trouxera a desgraça sobre todos. A Casa Grande, outrora cheia de vozes e risos forçados, era agora um eco fúnebre. Seus filhos mais velhos, que o apoiavam em tudo, também foram atingidos. Um deles, o herdeiro mais promissor, sucumbiu com manchas escuras na pele, a marca da peste que o povo dizia ser a sombra do vestido de luto de Margarida. Astolfo, que havia leiloado a mãe por dinheiro, agora via o dinheiro se tornar inútil, incapaz de comprar um único dia de saúde ou um minuto de paz. Ele tentou fugir. Em uma noite de tempestade, selou seu melhor cavalo e tentou cavalgar para a capital. Mas ao chegar na ponte sobre o Rio das Almas, o cavalo empacou, relinchando com terror,
e uma rajada de vento tão forte que quase o derrubou trouxe consigo um sussurro indistinto que parecia chamar seu nome com a voz de sua mãe. Astolfo recuou paralisado. Ele percebeu, no meio da escuridão, que a maldição não era um mal que se pudesse deixar para trás, mas uma força que o seguia, que estava atada à sua alma. O coronel voltou para sua casa vazia, para a beira do leito da esposa moribunda, e pela primeira vez em décadas sentiu o gosto amargo do medo genuíno. Ele era um homem poderoso em um reino de mortos, o monarca de uma ruína. E a única pessoa que poderia ter intercedido por ele, a única que ele havia ultrajado, estava desaparecida em algum lugar, talvez já morta, mas viva em sua vingança invisível. O coronel Astolfo, definhando em seu próprio lar, tornou-se uma sombra do homem que fora. Sua esposa jazia morta, seus filhos mais queridos enterrados. A fazenda estava em ruínas, o gado solto, os campos abandonados. Sua única companhia era o silêncio da morte e o cheiro doce e nauseante da doença que pairava no ar. A febre, a vingança de Margarida, finalmente o alcançou. Ele acordou uma manhã com o mesmo pigarro seco, a mesma dor lancinante nas têmporas. Astolfo, tomado pelo desespero e pela certeza de seu fim, fez a única coisa que lhe restava: buscar o perdão que ele sabia que não merecia. Com suas últimas forças, ele montou em um pônei fraco e seguiu o último rastro conhecido de Dona Margarida na antiga propriedade do Sr. Lourenço. A viagem foi uma penitência. A cada légua ele encontrava vestígios da praga. Casas abandonadas, valas comuns, o cheiro de queimado. Ao chegar, encontrou o lugar em total abandono. A casa, consumida pela vegetação, parecia guardar segredos sombrios. Ele a revirou, gritando o nome da mãe, clamando por um sinal. Foi no casebre mais afastado, onde os escravizados do local moravam, que Astolfo a encontrou. Dona Margarida não estava morta. Ela estava fraca, magra, mas viva. A seu lado, envolto em panos brancos, estava um menino recém-nascido, a pele escura, os olhos grandes e assustados. Ela estava curada da praga. Os relatos diziam que a doença havia circulado pela propriedade, mas, curiosamente, não a havia tocado. Margarida, com a ajuda de uma velha escravizada que a acolheu, tinha dado à luz e sobrevivido ao castigo que Astolfo havia atraído. O coronel caiu de joelhos na terra batida, o rosto esvaziado pelo terror da febre e pelo choque. "Mãe", sussurrou a voz apenas um ruído. "Perdão." "Por Deus, perdão." Margarida olhou para o filho sem ódio, mas com a indiferença terrível de quem já havia pranteado sua morte há muito tempo. "Você não me leiloou, Astolfo", disse ela, a voz fraca, mas firme. "Você leiloou sua alma, e o preço está sendo pago. O castigo não é a peste, meu filho. O castigo é você ter que viver com o vazio de saber que foi a sua própria impiedade que fez isso com a nossa casa, com a nossa linhagem. O meu perdão não te trará de volta o que o seu pecado levou." Astolfo tentou tocar sua mão, mas a febre o venceu. Ele caiu na terra, a tosse convulsiva sacudindo seu corpo. Margarida não se moveu para ajudá-lo. Ela apenas observou o filho, o coronel poderoso, definhar diante de seus pés, o preço do leilão sendo finalmente cobrado em sua totalidade. No dia seguinte, quando os poucos remanescentes da comarca vieram até o local, alertados pelo silêncio, encontraram o coronel Astolfo Nogueira morto, com o rosto virado para a terra. A morte não por um golpe, mas pela doença que ele mesmo havia convocado. Dona Margarida e o bebê desapareceram na manhã seguinte, sem deixar rastros. Levados pela lenda de que a praga havia se retirado tão misteriosamente quanto havia chegado, e com ela, o último elo da mãe ultrajada. A fazenda Ouro Fino foi consumida pelo mato, suas ruínas servindo de testemunho mudo ao fato de que, no Brasil imperial, o dinheiro podia comprar a carne, mas a impiedade sempre cobraria a alma.